Intolerância à lactose. Você vem sofrendo com isso? Nesse vídeo eu vou compartilhar um caso de consultório que eu atendi de uma cliente que estava, com intolerância à lactose, além de ter barriga distendida, gases, arrotos, tinha muita urgência para ir no banheiro e seu intestino era completamente solto. E ela tinha muito medo de sair de casa e precisar usar um banheiro, passar por situações constrangedoras no meio da rua e ela acabou, muitas vezes ela nem acabava comendo com medo de sair e passar mal. Você se identificou? Um ponto importante que eu quero deixar bem claro antes de eu compartilhar esse caso com você é que nem sempre a sua intolerância alimentar ela vai estar atrelada ao alimento. Nesse caso eu vou compartilhar um caso que está relacionado ao leite, mas aqui a gente vai focar muito, não é no alimento em si, mas na emoção, em como ela se sentia por causa da intolerância alimentar. Essa minha cliente falou que ela falava assim, Ju, eu queria muito voltar a comer lactose, mas eu tenho um medo muito grande de comer. Eu tenho um medo muito grande de sair de casa e passar por uma situação constrangedora. Eu tenho muito medo. Ela sentia muito medo. Medo de comer, medo de passar mal, medo do julgamento das outras pessoas, medo. A gente conseguia, dentro do processo, ver que o medo era algo muito grande dentro dela. E quando a gente inicia o processo terapêutico e a gente volta para a primeira vez onde ela sentiu todas essas questões emocionais relacionadas com o medo, foi quando a mãe estava tentando amamentar essa minha cliente e a mãe não tinha leite. E naquele momento a mãe estava ali se sentindo frustrada, triste e até um pouco com raiva de não conseguir alimentar a sua filha. E aquela criança nos braços da mãe, que é a minha cliente, ela estava com medo da falta, medo de não conseguir, medo de como ia ser a vida dela. Consegue perceber? Aí eu perguntei para essa minha cliente, falei assim, como que você se sente hoje na fase adulta estando com intolerância alimentar? Ela falou assim, Ju, eu tenho muito medo de comer, mas eu sinto um misto de medo, de raiva e de frustração muito grande. Veja que o mesmo sentimento que a mãe estava sentindo ali tentando amamentar a filha, mas não conseguiu, é o mesmo sentimento que essa minha cliente estava sentindo hoje por causa da intolerância alimentar. Naquele momento, quando ela era bem pequenininha, o subconsciente fez uma programação de que se não for o leite da minha mãe, nenhum outro leite serve. E toda aquela emoção dentro dela foi programado naquele momento, aquela sensação, aquele medo, aquela raiva, aquela frustração que ficou atrelado naquele momento ao leite. E com o passar do tempo, essa minha cliente vai crescendo, vai sendo uma criança, que tem medo de sair, uma criança insegura e com o passar do tempo se torna adulta. E na fase adulta, ela tem muita ansiedade, medo, do julgamento dos outros, medo do que os outros vão pensar, até que esse medo venha, como uma intolerância alimentar também. E quando a gente vai ver, foi o que eu falei, ela tinha medo de comer, medo de passar mal, medo de sair de casa. E tudo isso causava nela frustração, raiva e tristeza, que era a mesma emoção que ela sentiu quando ela estava lá, tentando, a mãe estava tentando amamentar essa minha cliente. Então, vocês conseguem entender que, foi como eu falei, esse caso é um caso específico da amamentação que tem a ver com leite, mas não necessariamente é o leite em si, mas sim a questão emocional relacionada ali naquele momento que ela estava sentindo tristeza, raiva e frustração, que é a mesma emoção que ela sentia hoje por causa da intolerância. Ela sentia medo, tristeza e frustração por não conseguir comer os alimentos, por já ter feito inúmeras dietas e os sintomas estavam aumentando cada vez mais. Então aqui no meu trabalho, a gente não trabalha com nenhuma restrição alimentar, com nenhum remédio, nós tratamos a limpeza do lixo emocional, a ressignificação do passado, o reprocessamento de todas as questões emocionais que essa cliente vinha carregando ao longo da sua vida. Reprocessamos, reprogramamos a mente dela para quê? Para que ela pudesse voltar a comer os alimentos de forma leve, tranquila e saudável e hoje ter o seu intestino funcionando perfeitamente bem. Mas um ponto importante que eu quero deixar muito claro aqui é que não é o alimento que faz mal, mas sim as questões emocionais que estão dentro de você e que fazem com que o seu aparelho gastrointestinal fique sobrecarregado. Por quê? Porque o intestino também é responsável por digerir as emoções. Então, se você está com intolerância alimentar, há duas formas
de você trabalhar todas essas questões emocionais. É através do protocolo individual, que foi esse caso que eu contei para você, onde eu sou a sua terapeuta e te auxilio a encontrar a causa raiz emocional da sua intolerância alimentar ou dos seus desconfortos gastrointestinais. E a segunda opção é através do CEIA, que é o meu curso digital, que é o Clube de Ex-Intolerante Alimentar, onde você aprende a se autotrabalhar, você aprende a limpar as suas questões emocionais que estão te deixando com restrições alimentares, com intolerância ou com problemas gastrointestinais, porque o CEIA, ele não é só específico para quem tem intolerância alimentar, mas também é específico para quem tem qualquer tipo de problema gastrointestinal, gastrite, esofagite, tudo que tem a ver com o nosso aparelho gastrointestinal. Então, se você gostou desse vídeo, curte ou então manda para alguém que teve problemas na amamentação e que hoje está sofrendo com intolerância alimentar, para que ela entenda que ela não precisa passar o resto da vida com restrição alimentar, com dores, com perrengues, e que é possível sim voltar a viver uma vida de forma leve, tranquila e saudável e ter o intestino funcionando perfeitamente bem